Não adianta bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, não. Deputados americanos querem que o FBI investigue a participação do ex-presidente Bolsonaro nos ataques a Brasília. Olha só, essa notícia foi veiculada no G1, trazendo essa informação de que deputados americanos querem que o FBI investigue se o ataque em Brasília foi planejado nos Estados Unidos. Mais de 40 deputados americanos do Partido Democrata enviaram carta ao presidente americano Joe Biden e eles pedem ainda que os Estados Unidos não sejam usados como refúgio para Jair Bolsonaro. E aí você tem a informação aí que essa notícia veio pela BBC de Londres, né, pela BBC, por Mariana Sanches. E aí eu consegui aqui a matéria da própria Mariana para a gente dar uma olhada. 46 deputados do Partido Democrata enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo medidas para que o território americano não seja usado como refúgio para Jair Bolsonaro. Pedem também que o FBI investigue se as invasões em Brasília foram planejadas em território americano. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e tive acesso à carta. Veja esse trecho. O ataque ilegal e violento em 8 de janeiro contra as instituições do governo brasileiro foi construído sobre meses de invenções pré- e pós-eleitorais do senhor Bolsonaro e seus aliados, alegando que a eleição presidencial de 30 de outubro havia sido roubada, fecha aspas. Eles pedem também que Biden coopere totalmente com o Brasil para esclarecer o papel de Bolsonaro no episódio. Na Flórida, desde o dia 30 de dezembro. Ele deixou o Brasil em um voo da Força Aérea Brasileira sem passar a faixa ao sucessor Luiz Inácio Lula da Silva e entrou aqui antes do fim oficial de seu mandato. Não se sabe exatamente com que visto ele passou pela migração, mas possivelmente Bolsonaro veio com passaporte e visto diplomáticos concedidos a chefes de Estado. Outro trecho da carta fala disso. O senhor Bolsonaro voou para a Flórida antes do final de seu mandato e estamos preocupados com os relatos de que ele atualmente reside em Orlando. Os Estados Unidos não devem dar abrigo a ele ou a qualquer autoritário que tenha inspirado tamanha violência contra as instituições democráticas. Os legisladores prosseguem pedindo que Biden revogue o visto diplomático americano de Bolsonaro. Abre aspas. Segundo o nosso entendimento, já que o senhor Bolsonaro entrou nos Estados Unidos quando ainda era presidente do Brasil, ele pode ter feito isso com o visto A1, que é reservado para indivíduos em visitas diplomáticas ou oficiais. Como ele não é mais o presidente do Brasil e tampouco exerce o cargo de oficial, solicitamos que reavalie sua situação no país para verificar se há base legal para sua estada e revogue qualquer visto diplomático que ele possa ter, pedem os parlamentares. A recusa de Bolsonaro em participar da transferência de poder, as inúmeras acusações sem provas de fraude eleitoral e seus ataques a membros do STF são listados pelos parlamentares americanos como indícios de que ele esteve por trás das cenas de destruição no último domingo. Na carta a Biden, os parlamentares pedem que o presidente coloque o FBI, a Polícia Federal Americana, para investigar se e como os ataques à Praça dos Três Poderes foram planejadas em território americano e que responsabilize legalmente possíveis mentores e financiadores dos atos em Brasília que estejam baseados no estado da Flórida. Segundo autoridades americanas, até agora o governo brasileiro não pediu formalmente a extradição de Bolsonaro, nem qualquer cooperação investigativa. Pois é, a gente viu aí que é uma série de pedidos, né? E uma série de informações que ela trouxe aí com relação à estadia de Bolsonaro, né? A gente não sabe primeiro qual o visto que ele utilizou. E é interessante, né? Esse pedido de talvez deportação, de que os Estados Unidos revoguem o visto, de que avalie. A gente já tinha até noticiado aqui no Meteoro. Agora, essa informação de que o FBI pedindo ao John Biden que determine que o FBI investigue a participação de Bolsonaro aqui nos atos golpistas, né, nos atos que vandalizaram e destruíram Brasília, é uma novidade interessante, porque aqui a gente já tem essa minuta do golpe, a gente tem a própria postura do presidente postando ainda nas redes sociais como se fosse presidente, chegou a postar uma informação que também já foi colocado aqui no Meteoro em outro vídeo sobre
questionar a legitimidade das urnas agora, logo depois do final, logo depois que o Lula assumiu e rapidamente tirou, ou seja, mas já foi o suficiente para que inflasse as coisas, né? Como o Renato falou em um outro corte anterior aqui, as coisas parecem que estão todas conectadas, né? Isso é um jogo de xadrez que tem várias peças. O que você acha, Renato? Realmente, eu acredito que esse tipo de num exercício, né, de reflexão complementar. Se lá o FBI, olha que louco, né? O FBI, eles que prestaram tantas reverências aos Estados Unidos, às forças militares, à democracia e a tudo que vinha dos Estados Unidos, agora eventualmente poderiam ser presos pelas próprias forças que elogiavam, porque o elogio, nós sabemos, era oportunista, era só enquanto o trumpismo reinava na sua doutrina da hipocrisia, da produção em ritmo industrial de mentiras, como fazia o gabinete do ódio, que inclusive está alocado nos Estados Unidos também nesse exato momento, né? Não só os blogueiros, etc., mas agora num exercício também local de reflexão e responsabilização dessas pessoas. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o governador Ratinho Júnior, que às vésperas da eleição teve uma empresa que prestava serviço, uma terceirizada de comunicação que prestava serviço para o estado do Paraná, que disparou milhares de mensagens de teor golpista, dizendo que haveria uma intervenção constitucional, militar, não sei o quê, que as pessoas deveriam votar no Bolsonaro, ou seja, se utilizou da máquina pública para tentar o golpe. Mais do que isso, liberou comissionados para estarem como grandes representações nos acampamentos golpistas. Mais do que isso, o comandante-geral da Polícia Militar, Tenente-Coronel Hudson, afirmou em frente às câmeras que estava praticando o crime de prevaricação porque não queria, porque apoiava, não queria desmantelar nem os acampamentos e nem retirar os bolsonaristas das grandes estradas que naquele momento eles estavam obstruindo para tentar gerar uma crise financeira, política e institucional no nosso país. E esse comandante-geral da Polícia Militar, dias depois dessa declaração, foi promovido a secretário de Segurança Pública, ou seja, outra medida que demonstra, né, o incentivo às práticas golpistas. Aqui no estado do Paraná, de Ricardo Barros. Aqui no estado do Paraná, do Anderson Torres, que foi chefe de gabinete do Francisquini, um dos mais votados aqui no Paraná. Então, eu acho que todos os estados têm que montar essas peças para que a gente coloque essa última peça que está vindo importada dos Estados Unidos, que é o Bolsonaro. Eu acho que aí sim nós conseguiremos mexer com a estrutura deles, porque é uma estrutura muito bem organizada, né? Contou aí com a presença de forças da Polícia Militar, de forças da Polícia Rodoviária Federal, do próprio Exército e de diversos governadores, mas, sobretudo, de muitos prefeitos. O estado do Paraná, o interior do estado do Paraná nos revela isso. Muitas pequenas prefeituras surfaram na possibilidade do orçamento secreto, né? E venderam facilmente os seus cidadãos a esse engodo. Mas agora é a hora da justiça, né? Eu estou até um pouco confiante demais, eu acredito, porque a gente viveu tempos tão difíceis, né? Que agora a prisão do Anderson Torres, a intervenção federal e o afastamento lá do governador do Distrito Federal e tantas outras coisas que esse escalão podre e golpista da Jovem Pan ser afastado e demitido já com medo deles de serem responsabilizados, tudo isso daí está me dando uma esperança de que não acabe em pizza. A questão aqui que eu percebo é que o Biden não está num governo de mar de rosas também. Ele está numa situação melhor do que o Lula, mas ele não está governando os Estados Unidos, que só pensa em guerra e ganhar, e lucrar. Ele está nos Estados Unidos, que está com muitos problemas, onde o Trump fez algo que o Bolsonaro imitou aqui, que foi
por um monte de adversários de Biden em cargos estratégicos antes dele sair do poder para travar o governo. E agora o Biden está com um problema lá, que são documentos secretos, né, os documentos classificados, que era do período da época que ele era da gestão do Barack Obama. E aí esses documentos estavam em um local que não deveriam estar, e por que estava com Biden, que fala sobre Trump também. Então, ou seja, então, o Biden, pelo que eu percebo, já temos muito problema aqui. A gente não precisa de um outro gigante problema, isso deixa eles resolverem lá. Então, acho que eles estão fazendo de tudo para tirar Bolsonaro. Eu nem acredito que é para pacificar, para contribuir para a democracia, não. Eu acredito que é para realmente se livrar de um grande abacaxi na visão norte-americana, e é compreensível nesse ponto. Se eles quiserem contribuir para a democracia, tá ótimo também. Mas a gente sabe que também não existe essa santificação, tem tanto santinho, né, Renata, voltando à igreja, nessa história. Eu acredito mais numa questão assim, olha, gente, não dá. Pega que o bandido é de vocês. Nos livrar. Isso fica com vocês, a gente já tem os nossos problemas aqui. Agora está desacelerando um pouco a inflação, os bancos não tiveram... E dinheiro, os Estados Unidos é regido por grandes lucros e guerras, e os dois andam juntos. E a questão dos bancos, eles não tiveram grandes ganhos nos últimos períodos, e isso ataca muito o coração financista de quem faz o tal mercado deles, né? Então, tudo isso tem uma explicação porque eles querem se livrar do Bolsonaro. E outra, tem uma questão também, a luta, a guerra, que eles sempre travam, não tem cabimento eles manterem lá um cara de extrema-direita que pode ter cometido diretamente atos terroristas num país que luta contra terroristas. Tem isso, né? Então, acho que todo esse arcabouço esbarra nessa questão dos Estados Unidos querer se livrar e, ao mesmo tempo, tem uma questão de, olha, a gente não pode ter aqui no nosso... Porque foi muito rápido, Renato, a resposta dos deputados. Né? Eu nunca vi uma resposta tão rápida de querer falar assim, não, a gente não quer essa pessoa aqui, não. E não é de hoje, hein? Vamos dizer que esse tal patriota Bolsonaro, que foi jurar bandeira lá nos Estados Unidos, não foi recebido por ninguém. Foi uma tristeza, né? A gente não teve relações exteriores. Foi só um puxa-saquismo, tentou puxar saco do Putin, do pessoal de Israel, tentou puxar o saco ali do Trump, mas o máximo que ele ganhou foi uma estadia no hotel do Trump ali para encher o saco só. Tá? Mais ou menos isso. E Anderson, a gente não pode esquecer também que o Bolsonaro reconheceu a vitória do Biden 38 dias após a eleição. Então, ele é uma oposição declarada ao atual presidente dos Estados Unidos, e ele, querendo, intencional ou não, mas ele engrossa as fileiras do trumpismo, que é um problema que ainda também não foi resolvido nos Estados Unidos, né? Não, ele é super constante nos Estados Unidos. Ele pôs nesses cargos pessoas para travar o governo, e essa oposição nefasta, né? Porque existe uma oposição. Quando o Fernando Henrique era presidente, a gente tinha os partidos de esquerda, em especial o PT, como oposição. Mas é um outro tipo de oposição, é de destruição do bem. É uma destruição de, eu não gosto de privatização ou eu gosto de privatização. Eles não, eles foram além e mostraram no domingo que tipo de oposição real eles são. Eles não têm... Porque a partir do momento que você vai num local, espaço, como os três poderes, e destrói um Di Cavalcante, é mais do que só querer ser oposição econômica. É uma oposição de ideologia, uma oposição de valores e de humanidade também, né? Sim.